essas entidades que pediam vida humana como sacrifício, porque né, o sangue a vida está no sangue. Por isso que toda essa mitologia do vampiro, né? Por quê? Né, a vida está no sangue. Então, pediam, né? Então, Moloque, né? Shamash, você tem, né, tem vários tipos de Baal, que na verdade Baal quer dizer senhor, mas vários tipos de Baal, né? Baal, Opir e tal, vários tipos de Baal. Então o que? Deus, ele na verdade, ele queria ensinar ao ser humano a não sacrificar vida humana, tá? Que a vida é sagrada, né? Então, muita gente quando prega, por exemplo, né, quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac, as pessoas muitas vezes falam, olha, isso aqui, né, a fé de Abraão, Deus pediu, Abraão obedeceu. Mas o que as pessoas não, às vezes, né, eu aqui no Brasil, pelo menos, nunca ouvi essa contextualização da cultura, porque, na verdade, Abraão veio de uma cultura pagã. Ele era de Ur dos Caldeus, ele vivia numa cultura pagã onde era normal sacrificar ser humano, criança, tá? Era normal. Então, quando Deus pede para ele, a tradição é essa. Entendeu? Deus estava fazendo tipo um psicodrama com ele para ele entender que não, comigo, na minha aliança, não existe isso. Não existe isso, tá? Para ele já descolar da tradição dos pais dele. Então, porque se a gente né, retorna um pouco assim, Deus escolhe Abraão, né, e fala assim, eu vou criar um povo, né, que virou, né, o povo judeu, mas Israel, na verdade, né, porque o judeu é da tribo de Judá, né, mas Israel, para ensinar como eu quero me relacionar com o ser humano, porque houve uma degringolação, né, do culto mesmo, de como que o ser humano se relacionava com Deus. Então ele fala isso depois, né? Isso já passou Adão, Eva, já passou, né? Caim, Abel, já passou Noé, já aconteceu um monte de coisa. Milênios já se passaram até a gente chegar ali, né? Torre de Babel já aconteceu, enfim. Então é Deus falando assim, eu vou criar um povo para servir de exemplo para as outras nações. Inclusive, né? Ele fala para Abraão, olha, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então a igreja, o conceito da igreja já está embutido aí, né? Porque às vezes também, né, os meus irmãos judeus, eu inclusive tenho um tracinho também de sangue judaico, assim, eles são muito exclusivistas, né? Não, somos os povos escolhidos, tudo bem, mas Deus quer alcançar, né, a humanidade. Mas ele criou, né, um pacto, né, uma aliança, um covenant, né, com Abraão. Ele creu, né? Por isso que ele foi justificado, né? A justificação dele é pela fé. E ele tinha que começar a ensinar a Abraão, olha, como é que a gente vai se relacionar. E isso é um ponto capital, que já é... Então ele tinha a promessa do filho, né? Ele tinha, durante anos, eles queriam ter filho, né? Eles e Sara, né? Depois, enfim, ele, né, tem toda a questão da fé, a gente consegue tirar um monte de ensinamento dessas histórias, né? Mas depois que ele tem um filho, esse filho de tantos anos, né? Se não me engano, ele tem um filho com 100 anos, uma coisa assim. Deus pede para ele o filho. Daí você fala, pô, mas que Deus sádico, né? O ateu, né? Faz essa crítica, esse desconstrutivismo aí, que né? Deus é esse, que Deus é esse, né? Que Deus sádico, pô, ele dá um filho e daí pede para matar o filho. Não, você Nenhum não tá momento entendendo ele queria isso. Nenhum momento. Uma coisa, já tipifica Jesus, porque, né, Isaac leva a madeira nas costas, ele é o sacrifício, como Deus deu seu filho, que levou a madeira nas costas, né, Jesus, e quando chega lá, né, para ser sacrificado, quando ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, né, enfim, um instrumento de corte, né, um anjo interrompe ele, né, porque basicamente a ação já está cumprida, né, ele já, na mente dele, no coração, ele já, mas ele interrompe, daí aparece o quê? Aparece um cordeiro ali preso, que é usado como sacrifício, tipifica Jesus, entendeu? Mas basicamente é para ensinar então o quê? Não se sacrifica. Depois em Deuteronômio de novo, né? Ele fala, Deus abomina isso, sempre abominou. Então enquanto todas as outras culturas, a cultura grega, a cultura babilônica, né? Depois em Apocalipse ainda, né? A gente já na Pérsia, já se, enfim, né? Aqui no Ocidente na época, os astecas, os incas, né? Todos sacrificando.
ao longo cara, a gente tem registro de sacrifício humano na história, ao longo da, né? Deus fala não, entendeu? Então